A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Nesse vídeo eu quero compartilhar algo que Deus me mostrou em sonho e que tem me incomodado para compartilhar com as pessoas. Muitos cristãos ainda estão dormindo espiritualmente e o inimigo ele tem matado as pessoas sem dó nem piedade, porque ele veio para isso, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas o Senhor ele me trouxe para alertar muitas pessoas, sendo cristãos ou não, porque Jesus ele está voltando e ele não quer que ninguém pereça. Jesus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos se arrependam. Então eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me mostrou em sonho e ao final quero fazer uma oração em favor da sua vida, amém? Mas antes de contar, eu quero ler aqui uma passagem da Bíblia que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. Essa passagem é literalmente o que Deus ele me mostrou em sonho. Ele me mostrou um demônio enorme com uma boca gigante que parecia um dinossauro ou um jacaré. Era muito estranho. Vou ver se eu encontro uma foto na internet, eu coloco aqui para vocês no vídeo. E ele vinha, eu estava em uma avenida muito grande, eu olhava para trás, vinha esse demônio engolindo todas as pessoas que ele encontrava na rua. E ele engolia de uma vez as pessoas, ele não mastigava, ele já engolia de uma vez. E neste sonho eu encontrava uma casa que tinha pessoas conhecidas e estavam ali, e eu entrei naquele local e ali estava tendo uma festa, um churrasco, as pessoas alegres conversando, estavam ali comendo churrasco, muita comilança, pessoas ali desapercebidas, não estava se atentando ao que estava acontecendo. E eu entrei naquele lugar e comecei a alertar as pessoas: olha, o diabo está vindo aí para tragar, está tragando as pessoas. E eu comecei a alertar as pessoas naquele local. E eu dizia: olha, o inimigo ele está vindo aí, tragando as pessoas. Mas muitos não quiseram me ouvir, a música estava alta, eles estavam ali comendo, assando churrasco, comendo muito, e eu me incomodei com aquela situação e saí daquele local. E quando eu saí daquele local, ele estava se aproximando, e do outro lado da rua eu encontrei uma igreja. E essa igreja ela estava fechada, mas tinha muitas pessoas lá dentro. E eu pensei, eu vou entrar aqui nessa igreja, aqui eu vou estar protegida, porque é uma igreja. E quando eu entrava nesse local, eu disse ao obreiro que estava na porta: está vindo um demônio aí atrás, não abra para ele. E ali eu sentei, a igreja estava muito cheia, e eu sentei e achei que ali eu estava protegida. E então, esse demônio ele se aproximou da porta da igreja. E quando ele chegou na porta da igreja, ele se transformou em um homem. Olha só a profundidade, ele se transformou em um homem, glória a Deus. E quando ele se transformou em um homem, o obreiro ele abriu a porta da igreja. E quando ele abriu a porta da igreja, que esse demônio entrou, ele começou a engolir todas as pessoas que estavam ali dentro. E começou aquele alvoroço, ele engolindo todo mundo. E então eu tentei ali me esconder, mas ele estava engolindo todo mundo. Foi desesperador. Então eu tentei sair daquela igreja. E então eu acordei. E quando eu acordei, eu pedi ao Senhor para me trazer o discernimento desse sonho, que eu creio que foi uma revelação do Senhor. E o Senhor me deu esse versículo. Muitas pessoas estão desapercebidas, não está vigiando, e o inimigo ele está tirando a vida de muitas pessoas, está matando espiritualmente. Muitos deixaram de vigiar, deixaram de orar, não jejuam mais, não lêem mais a palavra, não se alimentam mais da palavra do Senhor, mas estão apenas alimentando a carne.
Quando eu vi aquelas pessoas fazendo festa, o Senhor já me trouxe o discernimento. As pessoas, elas estão apenas alimentando a sua carne, estão apenas festejando, não está vigiando. A palavra do Senhor diz que a volta do Senhor será como os dias de Noé. Muitos vão se dar em casamento, vão viver a sua vida rotineira. E nós não devemos andar com medo da volta do Senhor, mas devemos andar vigilantes, em jejum, em oração, em vigilância, se alimentando da palavra do Senhor. Quando Deus me mostrava o inimigo engolindo as pessoas na rua, engolindo as pessoas de uma vez só, dentro das igrejas, na rua, engolindo muitas pessoas, ele engolia de uma vez só as pessoas, porque tem muito pecado encoberto, tem muito pecado não confessado, tem muita coisa encoberta que Deus quer tirar esse peso do seu ombro. Deus quer tirar você desse cativeiro espiritual. Então eu fiquei me perguntando, mas Senhor, mas dentro da igreja, e o Senhor me disse, muitas igrejas hoje estão abrindo portas para o pecado. Muitas igrejas hoje, para não perder um membro, está deixando de lado a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é confronto. Muitas igrejas hoje deixaram de pregar a verdade, de pregar sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor, não pregam mais sobre o inferno, não pregam Apocalipse ou palavras que confrontam o pecado das pessoas. São apenas mensagens que massageiam o ego das pessoas. Mensagens sobre bênção, sobre prosperidade. As bênçãos, ela alcança quem obedece ao Senhor. Porque aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, o Senhor, ele abençoa. Ele não deixa passar fome, ele não deixa perecer. Se você está na presença do Senhor verdadeiramente com o coração humilde, porque não é todos que estão ali com o coração sincero, mas se você está com o coração sincero na presença do Senhor, vigiando, orando, mantendo a sua vida espiritual alimentada, o Senhor, ele está contigo, as bênçãos vão te acompanhar, as maldições vão cair por terra, tudo que o inimigo tramou contra a sua vida não vai prosperar. E o Senhor me mandou dizer, não é tempo de festança, de comilança, não é tempo de alimentar a carne, é tempo de fazer jejum de arrependimento, é tempo de se consertar na presença do Senhor. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então não adianta pregar somente prosperidade, porque quem não obedece não vai ter a prosperidade do Senhor. E prosperidade não é somente dinheiro, ter uma conta cheia de dinheiro, mas é ter paz, é ter saúde, é ter alegria, ter felicidade. Porque muitos hoje em dia têm milhões na sua conta, mas está com depressão, com sentimentos de morte, com desejo de morte, está bebendo, fumando, acabando com a sua vida, e quando deita no travesseiro não tem paz, não tem saúde, vive gastando seu dinheiro com médicos em hospitais. Então o que adianta ter a conta cheia de dinheiro? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A prosperidade que Deus, ele fala na sua palavra, é prosperidade de vida, é ter saúde, é ter paz, é ter tranquilidade, é ser uma pessoa alegre, feliz. E o inimigo, ele tem tragado muitas almas, o inimigo, ele tem levado muitas almas ao inferno. Por quê? Porque esconde os seus pecados, porque não confessa os seus pecados, não abandona os seus pecados. Não quer abandonar os seus pecados por orgulho, por vaidade, por soberba, pelo ego, pela prepotência. E o inimigo, ele tem tragado muitas almas, até mesmo que estão dentro da igreja, porque não quer se arrepender, não quer abandonar o erro, só quer alimentar a carne, os desejos carnais, só quer alimentar o seu ego, o seu orgulho, mas não quer se render aos pés do Senhor, e não vai alcançar a misericórdia do Senhor se permanecer no erro. Não adianta estar dentro da igreja, dar o dízimo, tomar a ceia, não adianta estar lá dentro, porque a igreja somos nós, não é o templo.
O Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja, não é o templo. O Senhor, Ele sabe que nós somos pecadores. Por isso, Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar. A única coisa que Deus quer de nós é arrependimento. É que nós reconheçamos que precisamos dEle, que somos dependentes dEle. Ele já sabe que nós somos falhos, pecadores, que nós erramos todos os dias, todo momento. Por isso Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para nos convencer do pecado, porque o Espírito Santo, Ele fala. O Espírito Santo, eu tenho a certeza que Ele fala com você, e Ele diz: abandone esse pecado, não faça isso. Mas do outro lado, o inimigo, ele fica assim: não, faz isso, amanhã você pode morrer, você tem que ser feliz, você tem que fazer o que você gosta, e ali massageia o seu ego e diz que você merece, que você tem que fazer isso mesmo, que você merece ser feliz. O inimigo, ele fica ao nosso derredor, só nos observando, e ele vai influenciando, jogando setas para você cair no pecado. Ele lança um pensamento, depois lança um desejo, depois lança uma vontade, depois arma um laço, uma armadilha, e vai influenciando você ao erro. Mas é você que toma a decisão de errar. O inimigo, ele somente lança uma seta. Por isso que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, para blindar nossa mente e nosso coração das setas que o inimigo lança. Por isso que o Senhor me deu essa palavra, que o inimigo está tragando muitas almas. Eu não digo só os cristãos, mas tragando muitas pessoas aí fora que andam no pecado, no mundanismo, fazendo o que bem entende, que não segue a palavra do Senhor. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E ele age jogando setas, ele fica só rodeando as pessoas, observando as atitudes, observando os olhares, observando os sentimentos. Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele observa as nossas reações. E ele vai lançando setas. Ele lança seta na mente, seta nos desejos. E quando o pecado cometido não é confessado, não é abandonado, o inimigo, ele endurece o coração da pessoa, ela não se arrepende, ela permanece no pecado. E a pessoa, ela iludida, o inimigo ilude a mente da pessoa, dizendo que ela tem o controle daquilo, mas ela não tem. O inimigo, ele vai puxando, vai prendendo a pessoa no pecado, até que ela não consiga mais sair. Não consegue mais sair das drogas, do vício, da bebida alcoólica, não consegue mais sair porque está presa. E é nesse momento que a pessoa está presa que ele leva para o inferno, que ele arrebata, que ele mata a pessoa e leva para o abismo. O inimigo, ele não quer matar os cristãos que estão verdadeiramente na presença do Senhor, porque ele sabe que essa pessoa, ele vai para o céu, para o lugar que ele não pode mais voltar. Ele quer te levar para o pecado, te prender no pecado. E quando você está ali no abismo, escravizado no pecado, no vício, é aí que ele quer tirar a sua vida. Porque ele sabe que se você morrer no pecado, você vai diretamente para o inferno. Por isso que a palavra do Senhor diz para confessar, abandonar o pecado, para alcançar a misericórdia do Senhor. O inimigo, ele tem entrado em muitas igrejas, estão encontrando espaço nas igrejas, porque não há mais arrependimento, não há mais confronto do pecado, não há mais arrependimento, não há mais jejum, oração. Não, a pessoa só vai ali num domingo, acha que está tudo bem. Você já imaginou tomar água somente domingo? Você não vai matar sua sede, você vai morrer. E da mesma forma é o nosso espiritual. Se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor somente aos domingos, o nosso espiritual, a nossa alma, ela vai morrer, ela vai perecer. Devemos nos alimentar da palavra do Senhor, do jejum, da oração, do louvor, todos os dias, todo momento, para que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, para vencermos o pecado. Nós devemos nos firmar em Jesus Cristo, que é a nossa fonte de alegria, de felicidade, de salvação. Quando nós nos firmamos
e dependemos das pessoas, a pessoa ela pode cair, você vai cair junto. Se a pessoa ela morrer espiritualmente, você vai morrer junto. Se a pessoa cair no pecado, você vai desanimar e vai sair da presença de Deus. Não permitas que o inimigo ele venha ter brecha na sua vida. Não permitas que o inimigo ele encontre brecha para destruir a sua alma e arrebate a sua alma ao inferno. Se você cometeu um pecado, confesse ao Senhor. Peça ajuda do Senhor se você não consegue abandonar. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, mas me perdoa. Eu confesso ao Senhor o meu pecado. E eu preciso da sua misericórdia. Seja humilde para reconhecer, para dizer ao Senhor, eu não consigo abandonar, me ajuda. E o Senhor ele vai te dar forças para você vencer o pecado. Mas não encubra o seu pecado. Também não fique se justificando. Eu cometi esse erro por causa disso, por causa daquilo, por causa disso outro. Não se justifique. Por que Deus não perdoou Adão e Eva? Deus ele perguntou a Adão, Adão, por que você desobedeceu? E ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Em nenhum momento ele reconheceu. E quando ele perguntou a Eva, Eva disse, foi a serpente que me enganou. Ou seja, nenhum deles reconheceu que errou. Deus ele só quer isso de nós, que nós reconheçamos nosso erro e abandonemos o pecado. Talvez se eles tivessem se arrependido, reconhecido o seu erro, Deus ele tivesse misericórdia, mas não. Ficou um jogando para o outro, então não adianta você ficar justificando o seu erro. Eu cometi isso por causa disso, disso, daquilo. Eu roubei por causa disso, disso, daquilo. Eu traí por causa disso, disso, daquilo. Não. Reconheça que você errou. Peça perdão ao Senhor, confesse ao Senhor e abandone o erro. Jesus ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar. Jesus ele te ama muito. Jesus ele quer te livrar da condenação do pecado, te livrar do fogo do inferno. Muitas pessoas falam, se Deus é tão bom, por que existe o inferno? Mas o inferno ele não foi criado para as pessoas, ele foi criado para Satanás. O inferno ele foi criado para o diabo e o falso profeta. As pessoas elas pecam, mas elas se esquecem da consequência do pecado. Todo pecado, todo ato tem uma consequência, nós não estamos livres da colheita. Tudo que você plantar, você vai colher um dia. Não adianta pensar que você vai cometer algo aqui e você não vai colher. Não, tem uma colheita. A colheita, ela é obrigatória. A plantação, ela é opcional. Você que decide o que vai plantar. Você decide o que vai fazer. Você decide o que vai cometer. Mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem como você plantar uma laranja e colher uma maçã. Você vai colher exatamente aquilo que plantou. Muitas pessoas acham que Deus é mau porque lança uma alma no fogo do inferno. Mas Deus ele não quer que as pessoas vão para lá. Por isso ele enviou Jesus Cristo para nos tirar dessa condenação. O inferno é consequência do nosso pecado. As pessoas que não confessam e não abandonam, a consequência é o inferno. Saia desse vídeo com uma palavra: enquanto há vida, ainda há esperança. Se você acordou respirando, ainda há esperança para você. Se você tem saúde, tem vida hoje, ainda há esperança de salvação para você. Jesus ele chora porque o seu sangue foi derramado por amor a todas as almas, seja ela quem for, seja negra, seja branca, seja quem for. Deus não faz acepção de pessoas, seja rica, seja pobre, seja homossexual. Deus ele deu a sua vida por todos. O seu sangue foi derramado por todos. O sangue de Jesus, ele teve um preço muito alto. Jesus, ele não teve pecado e ele deu a sua vida para perdoar os nossos pecados. E nós devemos aceitar a Jesus, reconhecer os nossos pecados, abandonar os nossos pecados para ter direito à vida eterna com o Senhor no céu. Não adianta você querer permanecer no pecado e achar que você vai para o céu. Não tem como. Então fique com essa reflexão. Enquanto há vida, ainda há esperança.
Mas depois que partir dessa vida, não tem mais esperança, não tem mais chance de arrependimento. Quantas almas no inferno, elas só querem um segundo para pedir perdão ao Senhor. Elas só querem um segundo, porque o sofrimento lá é eterno. Em Marcos capítulo 9, versículo 48 está escrito: onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Pouco antes, nesse mesmo capítulo, Jesus disse: a sua mão te faz pecar, corte, porque é melhor que você entre no céu com uma só mão do que entrar no inferno com as duas. Essa passagem, ela não diz para as pessoas ficarem se mutilando, cortando, não. É apenas uma analogia. É para você refletir. Se o seu celular te faz pecar, te faz entrar em sites inapropriados, bloqueie a internet, bloqueie o aplicativo, cancele planos de internet. Se o seu trabalho te faz pecar e você não tem domínio próprio para lidar com a situação, então saia do seu trabalho e peça que o Senhor abra uma outra porta. Se você está em uma roda de amigos que só te influencia a pecar, a beber, a fumar, a usar drogas, a trair, a pecar, abandone essas amizades. É melhor você viver a solitude, mas ir para o céu, do que você ir junto com esses amigos para o inferno. Então abandone o pecado, aquilo que te influencia ao erro, abandone. É melhor você ir para o céu do que você ir para o inferno juntamente com o pecado. Então reflita nessa mensagem. Não deixe que o inimigo arrebate a sua alma ao inferno, porque o fogo é eterno. Enquanto você tem vida, ainda tem esperança de arrependimento. Confesse o seu pecado, abandone e alcance do Senhor a misericórdia. Amém? Fique com essa palavra. Eu tenho a certeza de que o Senhor, Ele vai te ajudar a vencer. Eu tenho a certeza, o Senhor, Ele está de braços abertos para nos ajudar. Por isso Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Ele produz em nós o prazer de fazer o que é certo. O Espírito Santo, Ele produz em nós a alegria de permanecer na presença do Senhor. O Espírito Santo, Ele produz em nós uma alegria, uma felicidade, onde você não depende do erro. Você não precisa depender das drogas, da bebida alcoólica, de mulheres, de pessoas, de casamento. Você não precisa depender de ninguém, de nada para ser feliz. Quando o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, você é uma pessoa alegre, feliz, completa, porque ele preenche o seu coração. Então, se firme na presença do Senhor, fique firme, permaneça, peça ajuda ao Senhor, busque a presença do Espírito Santo de Deus e Ele vai te ajudar. Porque Jesus, quando Ele foi ao céu, Ele disse: eu deixarei com você o Consolador, e Ele vai estar com você até a volta do Senhor. Glória a Deus. Então peça o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Todos os dias, quando você acordar, chame o Espírito Santo para te guiar, para produzir em você o domínio próprio, para você dizer não ao pecado, para você resistir ao pecado, para você ser feliz, independente de pessoas, independente de coisas, para você não se prender ao pecado. E se você cair no pecado, se arrependa, peça perdão ao Senhor e abandone o erro, para que você não dê brecha para Satanás e ele não arrebate a sua alma. Deus quer te dar vida e vida com abundância, uma vida feliz. Ele não quer que você apenas sobreviva nessa terra, mas Ele quer te dar felicidade e vida, não somente aqui na terra, mas também no céu, uma vida eterna, uma coroa de vitória. Então fique com essa palavra, se firme na presença do Senhor, abandone o pecado, porque o pecado ele só te leva para o abismo, um abismo vai chamando o outro. Você cai ali em um cigarro, depois vem as drogas, depois vem algo mais pesado. Você cai ali numa conversinha na internet com uma pessoa, depois já vem o adultério, já vem o sentimento, já vem o pecado. E o inimigo arrebata a sua vida, vai te enlaçando, igual uma teia de aranha. Você vai caindo naquele sentimento, vai caindo naquele laço. E aí depois vem o inimigo e arrebata a sua vida para o inferno.
Não deixe Satanás arrebatar a sua alma para o inferno, mas busque a misericórdia do Senhor. Eu tenho a certeza de que o Senhor, Ele vai te perdoar, independente do pecado que você tenha cometido. Jesus, Ele vai te perdoar, vai te ajudar a abandonar o pecado. Amém? Eu quero fazer uma oração em favor da sua vida. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas essas pessoas que ouviram a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de cada uma delas. Derrame sobre cada uma delas o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Pai, não deixe que o inimigo arrebate essa alma ao inferno. Não deixe que o inimigo venha tragar essa vida ao inferno, Senhor. Mas tenha misericórdia. Coloca arrependimento nesse coração duro, esse coração que já permaneceu tanto no pecado que ficou endurecido, mas que agora, em nome de Jesus, ele seja quebrantado. Que esse coração se aquebrante para se arrepender e que essa pessoa tenha domínio próprio, tenha forças para abandonar o pecado, para sair dos vícios. Pai, que o Senhor venha tirar essas pessoas do cativeiro, cativeiro de drogas, cativeiro de bebida alcoólica, cativeiros de adultério. Tira essa pessoa do abismo, Senhor, e salva, liberta, transforma todas essas pessoas que ouviram a tua mensagem. Pai, seja elas, ó Pai amado, seguidoras do Senhor, seja elas crentes, cristãs ou não, Pai, que o Senhor possa alcançar cada vida, porque a igreja somos nós e nós não devemos dar brecha para o inimigo. Senhor, que essa pessoa, Pai amado, venha chamar mais a tua presença e te aceitar como único e suficiente Salvador da sua vida. Alcance a vida de cada uma delas agora, Pai. Alcance nesse momento, Pai, derramando paz em seu coração, derramando, Senhor Jesus, alegria, libertando, Senhor Jesus, de tudo aquilo que prende essa pessoa na vida de pecado, tudo aquilo, Pai amado, que prende essa pessoa no abismo, Pai. Porque muitas pessoas estão, ó Pai amado, somente por um fio para cair no abismo, para cair no inferno, Pai. Mas não permitas que em nome do Senhor Jesus Cristo todo o laço do inferno venha ser quebrado, que em nome de Jesus Cristo essas pessoas saiam do cativeiro de pecado, que em nome de Jesus Cristo todas as correntes do pecado, da maldade caiam por terra, que em nome de Jesus Cristo tudo que prendia essa pessoa no erro seja agora despedaçado, anulado, cancelado pelo poder que há no nome poderoso de Jesus, e que essa pessoa possa ser livre, possa ser feliz na tua presença, possa ser totalmente liberta pelo poder da sua palavra. Pai, a tua palavra diz, nós lemos hoje, Pai, que aquele que confessa e abandona alcança a sua misericórdia. Então, Senhor, que a sua misericórdia seja derramada em cada vida, em cada coração. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Pai amado, que essa pessoa venha reconhecer e abandonar o seu erro e possa alcançar do Senhor a prosperidade, tanto na vida financeira como na vida espiritual. Senhor, que todas as bênçãos que estão retidas no céu por causa do endurecimento do coração dessa pessoa, Pai, elas venham, Senhor Jesus, cair sobre a vida delas, porque ela se arrepende, Pai, do seu pecado. Que toda maldição seja quebrada no nome poderoso de Jesus Cristo, e que essa pessoa venha ser próspera, venha ser feliz, venha ter saúde, venha ter paz, venha ter vida, e que o seu nome esteja escrito no céu, no livro da vida, para o dia do arrebatamento da igreja. Eu entrego, Senhor, todas essas pessoas nas tuas mãos, e que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser alertadas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.